Mais um dia de trabalho. Alguém me ligando? Meu Deus. Será que atendo? Alô? Alô? Oi, é o Gilberto? Sim, é ele mesmo. Então, a minha amiga disse que tu faz foto. Eu queria ver pra marcar uma reunião contigo. Ah, comigo? Ah, sim, a gente pode marcar. Pode ser hoje? Pode? Umas 7 horas? Isso, tá ótimo. 7 horas tá maravilhoso. Fechou Que então. legal, então. A gente se fala. Tá bom, já Tchau. E aí, fala que você também não se identificou. Você talvez seja uma dessas pessoas que morre de medo de atender o telefone e provavelmente não sabe como lidar numa reunião quando o cliente chega até você. E por isso, no vídeo de hoje eu vou desmistificar isso, vou te entregar um conteúdo completo de como você pode ter uma reunião de impacto com o seu cliente. Olá, fotógrafos! Meu nome é Gilberto Marceneiro e você está no canal Negócio de Fotógrafos. E antes de eu falar sobre esse tema tão importante que é o atendimento ao cliente, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para você ficar ligado em todo o conteúdo que eu coloco aqui sobre o negócio de fotografia. Para você que é iniciante, para você que já é profissional da fotografia, eu tenho certeza que são conteúdos que vão agregar demais na sua carreira. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho e já deixa o like aqui nesse vídeo também, tá bom? Beleza? E outra coisa que eu queria te falar é sobre o meu curso de fotografia. Se você é iniciante, não faz a mínima ideia de como operar sua câmera fotográfica, que tipo de equipamento escolher, o meu curso foi feito especialmente para você, desenhando todas as questões técnicas para você poder fazer fotografias de impacto e realmente deslanchar sua carreira como fotógrafo. A minha pergunta para você é: como foi a sua primeira reunião com o seu cliente? Eu vou falar um pouco da minha experiência, como foi a minha primeira reunião, nunca vou me esquecer. Daquela suadeira que me deu nas mãos, o calafrio, as palavras que ficaram enlosadas no meio da garganta, sabe? Foi tenso, gente, e ainda o desafio de fazer a minha primeira venda. Mas eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu consegui fazer com que as pessoas conseguissem comprar o meu trabalho. E por isso hoje eu vou dividir com vocês, vou compartilhar algumas dicas que vão lhe ajudar nessa questão, como você vai ter o primeiro contato com o seu cliente, como você vai fazer sua primeira venda. E falando em primeiro contato, eu não poderia deixar, de realmente dar um exemplo do que não fazer já no começo do vídeo, como vocês viram ali, o que a gente fez aqui foi justamente às vezes o que acaba acontecendo. A pessoa não está preparada para o primeiro contato e às vezes trata o cliente de qualquer forma. Então eu vou falar sobre como você deve se portar no primeiro contato com o seu cliente, qual é a postura que você tem que ter, qual é a forma que você tem que se dirigir a ele para que realmente você já passe uma boa impressão já logo do começo, Afinal, como sempre falam, a primeira impressão é que fica. Então, a primeira coisa, quando a pessoa entra em contato, hoje a gente tem a facilidade de ter internet. Então, a pessoa ela vai ligar e tem pessoas que têm pânico, tem fotógrafos que têm pânico do telefone, mas como fotógrafo você vai ter que se adaptar a essa questão e vai ter que dar o seu melhor na hora que for atender o cliente via telefone, ou a pessoa vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. E nesse primeiro contato é muito importante você criar um link com o cliente já na conversa ali, Geralmente o cliente ele vem muito seco, ele já quer saber diretamente sobre o que você faz, ou como que você vende o seu trabalho, quanto custa e tudo mais. E aí você tem que criar um link com ele, perguntando, e tal, como é que você imagina que seriam as suas fotografias, Você já tem alguma ideia? Você já deu uma olhada no meu trabalho? Tenta procurar, como que você ficou conhecendo o meu trabalho, para saber qual que é o link que você pode ter com a pessoa. De repente ela fala, foi uma amiga minha que te indicou e tal. Como é que é o nome dela? Legal, muito bacana, eu fiz as fotos dela, ficou muito incrível. Você vai criando um link ali com ela, não vai direto já falando sobre preço e tudo mais. Isso você vai abordar numa reunião. Geralmente a gente fica muito apavorado e já fala o preço e nem tem esse link com a pessoa. Eu acho que fica uma coisa muito fria e vazia também. Por isso esse primeiro contato é muito importante e a forma como você vai falar, vocês perceberam ali em alguns momentos do vídeo que o personagem estava um pouco apavorado e as pessoas elas sentem isso no telefone, Então a forma como você fala, se você está feliz ou se você está triste, isso vai trazer um impacto, é uma energia, sabe? É diferente quando a gente atende um telefone e a pessoa está falando ali sorrindo e tal, ela está entusiasmada com aquele contato, do que uma pessoa às vezes que não está preparada, não está
realmente com vontade de fazer aquilo ali. As pessoas vão notar na hora se você é apaixonado ou não pelo que você faz. Então, esse primeiro contato é fundamental. Você tem que demonstrar que você está afim mesmo de fotografar essa pessoa, que você quer realmente fazer esse trabalho, que você quer conhecer ela melhor. E aí, né, a gente vai para o segundo item da nossa lista. Depois de você fazer esse primeiro contato, você tem que levar o cliente para sua mesa de negociação, né? Então você precisa marcar uma reunião. Hoje a gente pode fazer essa reunião online, né? Ou presencial, com a pessoa marcando no lugar. E eu vou falar de algumas coisas que são importantes na hora de você marcar essa reunião. A primeira coisa é que você, como profissional, você tem que jogar uma data para ela. A pessoa ela não faz ideia, às vezes ela está na correria do dia a dia, então dá duas opções, sexta ou quinta-feira, às 10 ou às 12, entendeu? Sempre joga essa situação para que a pessoa automaticamente ela vai te dar ali o que é melhor para ela. Então, marque um dia, um horário que seja bom para o teu cliente. Não adianta marcar, às vezes, né? Digamos que a sua apresentação leva 30 minutos ali no mínimo para você poder realmente vender o seu trabalho e o cliente já vem na correria, não tem tempo às vezes para te ouvir. Então é uma coisa bem chata, sabe? Porque daí você vai ficar falando para as paredes, a pessoa vai estar preocupada com outra situação. Então é bom entender, né? Como é que é a rotina do teu cliente, se esse horário é viável para que você consiga falar com ele todas as coisas que você vai apresentar e tal. Tenta encaixar o que fica melhor para o cliente. Não adianta você impor, eu só posso atender 1h da tarde. Dê sempre opções, se ele não conseguir aquele horário, varie, bote à noite, fora do horário comercial. Afinal de contas, o interessado da negociação principal é você, em fechar aquele contrato. Por isso é muito importante essa questão de definir o horário e o dia, né? Outra questão é sobre o local. Como eu falei, vocês podem fazer a reunião online, né? Combina com o cliente, né? Se o cliente, às vezes, como eu, às vezes recebo clientes de outras cidades, né? Ou até mesmo de outros países que eu já tive a oportunidade de fotografar, eu fiz as minhas reuniões online, onde eu apresentei todo o meu trabalho online para o cliente, foi bem tranquilo. E se o cliente ele tem a preferência por fazer a reunião presencial, que é muito melhor, porque você consegue olhar nos olhos do cliente, ver o que ele está sentindo com aquele momento, fica muito mais fácil também. Eu vou falar de algumas coisas que são importantes considerar. Se for a reunião online, né, tem todo um preparo que você tem que ser feito com relação ao ambiente, mesmo que é online. O lugar que você vai colocar o seu celular para fazer reunião, né, se está bem organizado, se está tudo arrumado, porque o cliente que está do outro lado, ele tem que sentir que você estava realmente esperando por ele, que você preparou tudo aquilo ali só para poder conversar com ele, seja 15, 20, 30 minutos online, mas ele tem que perceber essa sua intenção. E se você optar por um ambiente presencial, no caso, eu vou falar de algumas coisas que são importantes também. Exemplo, eu tenho meu estúdio, né, e tem essa facilidade de poder trazer as pessoas até aqui. Então, quando o cliente chega aqui, tem um cafezinho, tem alguma coisa para mim poder oferecer para ele, que daí eu já consigo quebrar o gelo também e tudo mais, e fica um pouco mais fácil, né, porque eu estou no meu ambiente. Se por outro lado o cliente gostaria que você fosse na casa dele, ou gostaria que vocês fossem em algum ponto da cidade e tudo mais, não tem problema. Só precisa realmente avaliar, né, se você vai conseguir apresentar seu trabalho nesse ambiente, né, se você vai conseguir conversar com o cliente, porque o que mais importa nessa reunião é a conversa com o cliente. Então, se você escolher um lugar que tem muito barulho, as pessoas estão toda hora andando, sabe, isso pode criar algumas distrações e às vezes vai fazer com que você não consiga se conectar diretamente com o seu cliente e atrapalhar totalmente a sua apresentação. Então é importante frisar isso na questão da escolha do local da reunião. É sempre bacana que você dê alguma sugestão para a pessoa, vamos marcar lá na cafeteria X, que você já conhece e tal. Sempre faça coisas para agradar o cliente, pergunta o que ele gosta, se ele gosta de tomar um café, cria um link ali e eu tenho certeza que ele vai considerar essa opção que você está dando para ele como a melhor opção. Se você for fazer a reunião presencial no lugar do seu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui no estúdio, né? Você precisa estar com tudo arrumadinho, como eu falei, os contratos, as apresentações, o computador carregadinho, bonitinho ali, se você vai apresentar no notebook e tudo mais. Então tem que estar tudo bem organizado.
Mas se você for até o cliente ou for marcar em uma cafeteria, você precisa levar algumas coisas que são fundamentais, né? E a primeira delas é um bom portfólio, né? Você precisa levar o seu material de apresentação, porque às vezes nessa loucura o cliente nem teve tempo de olhar o seu trabalho, ele realmente foi pela confiança da indicação de outra pessoa, que geralmente, né, a maior parte dos contratos que são fechados justamente porque foi uma indicação, foi uma pessoa que indicou, que teve uma experiência com você e passou essa experiência para outra pessoa, essa outra pessoa criou uma curiosidade pelo seu trabalho. Então leve o seu portfólio para mostrar a qualidade do seu trabalho, para mostrar como que você fotografa, para mostrar o seu estilo, porque geralmente as pessoas elas vêm um pouquinho cruas assim com relação à fotografia. Você tem que mostrar isso para ela, porque ela não vai adivinhar. Você tem que mostrar o que é importante na fotografia para você, como que você fotografa e tudo mais. Então leve o seu portfólio. Outra coisa, como um bom fotógrafo, você tem que ser um bom empreendedor, então você tem que estar preparado com o seu contrato já em mão, porque de repente, né, como já aconteceu comigo de ir numa reunião do cliente, na época quando eu não tinha estúdio, de um cliente fechar naquela hora, ele gostar tanto de você, ele nem vai querer pensar nem duas vezes para fechar o contrato que você imagina. Ele quer fechar e você não tem um contrato ali na hora, você está correndo o risco até mesmo de perder uma venda ali na hora. Então vá com o seu contrato pronto. Se você tem opções de pagamento no parcelamento de cartão de crédito e tudo mais, então leva a sua maquininha, deixa tudo ali, porque se você precisar, tá na mão. Então não esqueça dessas coisas: contrato, maquininha de cartão, o seu cartão de apresentação, porque pode acontecer do cliente não fechar ali na hora. Então fica bacana quando você dá um cartãozinho para o cliente ou dá uma pastinha com toda a apresentação do seu trabalho, com os pacotes, tudo ali que você está oferecendo. Isso é muito bacana também, tá? E antes de eu ir para a próxima dica, eu quero saber de você qual foi a sua reação quando você fechou a sua primeira venda. Me descreva em uma palavra aqui nos comentários. Essa dica é fundamental. Muitas pessoas ficam perdidas nessa hora, porque geralmente quando você vai marcar reunião, você não conhece aquela pessoa. Existe algo que, como eu falei, a primeira impressão é que fica tanto no atendimento telefônico quanto no atendimento presencial. E por isso essa é a dica de como você deve se comportar na reunião, como que você vai agir com o seu cliente. Afinal de contas, como fotógrafo, o cliente está todo o tempo te analisando. E a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com o seu linguajar. É claro que cada cliente tem um tipo de perfil e você tem que ver, né, como que é o perfil do seu cliente. É mais jovem, né, ou é uma pessoa mais séria, uma pessoa de negócio e tudo mais. Então não é qualquer tipo de linguajar que vai funcionar. Exemplo assim, né, chega alguém, uma pessoa mais velha, né, um pai da noiva, digamos, e aí, mano, beleza, tal. Talvez com o noivo funcione isso, mas com o pai da noiva vai pegar uma coisa meio falta de profissionalismo e tudo mais. Então o seu linguajar tá toda hora revelando, né, o tipo de profissional que você é, né, ali para aquela pessoa. E as pessoas, elas estão toda hora te julgando. Então você tem que ter pontos com essas pessoas. E se você já falar de forma que vá fazer com que você tenha uma má impressão, vai realmente fazer com que você comece a ter um ponto negativo na apresentação do seu trabalho. Então veja como o seu cliente se porta, veja como ele fala e se adeque realmente a essa maneira para que ele possa realmente conseguir ter um link com você ali naquele momento. A segunda parte é com relação à sua roupa. Você está indo para o encontro de negócio. A pessoa está te contratando para fazer um sonho dela realmente, às vezes um casamento ou até mesmo um ensaio, seja um evento muito completo ou algo muito simples. E como você está indo numa reunião de negócios, você não pode se vestir de qualquer forma, você tem que se vestir como a altura da sua fotografia. Então coloque lá a sua melhor roupa, a sua melhor blusa. Não tem problema nenhum você às vezes ser uma pessoa mais simples, mas você tem que ser o melhor que você pode ser. Esteja bem adequado para a apresentação do seu trabalho, porque você pode ter uma fotografia muito boa, mas se você não se vestir adequadamente para atender aquele cliente, talvez isso vai contar como um ponto negativo também na sua apresentação. E aí vai ser muito mais difícil você se conectar com a pessoa. Se você estiver com dois tipos de cliente, né? Exemplo, eu trabalho com fotografia de casamento, então eu atendo a noiva e o noivo. E às vezes acontece dos pais do casal também virem junto. Então a minha conversa sempre é direcionada para todos. Sempre estou
conversando, criando link com todo mundo, analisando todo mundo a todo tempo, porque realmente a gente quer agradar aquela família, a gente quer agradar aquelas pessoas. E como eu trabalho com evento, eu sei que isso vai interferir, porque a forma como eu vou lidar com elas ali vai ser a forma também como eu vou lidar no casamento. Então isso também vai ser uma forma do cliente ver o meu diferencial, e você tem que se diferenciar nesse momento, sabe? Sabendo conversar com cada um. Às vezes as pessoas olham, eu vou tratar só bem a noiva, e o noivo eu não vou conversar muito, sabe? Tenta conversar sempre com todo mundo, criando link com eles e tudo mais, porque isso vai fazer com que todos realmente se conectem com você e com o seu trabalho. E, claro, não poderia deixar de falar que você precisa ter uma boa apresentação, então faça uma apresentação antes da reunião, sabe? Como é que eu vou falar? Nas minhas reuniões eu sempre fazia assim, como é que eu vou falar com esse cliente? Como é que vai ser o meu início de conversa? Então eu já tinha uma apresentação ali pronta. Às vezes as pessoas querem ir numa reunião de qualquer jeito, sem se planejar, então você tem que escrever, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre como é que é o estilo da minha fotografia, eu vou tentar me conectar ali com o cliente. Você tem que ter um planejamento, então faça a sua primeira apresentação. Oi, tudo bem? Meu nome é X ou Y, eu trabalho com fotografia há tanto tempo, eu gosto de trabalhar com fotografia justamente porque são momentos importantes que eles não vão se repetir, e quando eu tô ali eu me sinto parte desses momentos. Então, sabe, ali você, nesse momento que você já está se apresentando, você já está vendendo o seu trabalho. E saiba que qualquer coisa que você falar que não se encaixa pode ser realmente um ponto para a pessoa não te contratar. Então tenha uma boa apresentação para você se destacar naquela hora. Geralmente eu vou falar de uma coisa que acontece conosco, fotógrafos, ou até mesmo nós que somos consumidores de outros produtos. A gente marca muito os primeiros momentos e os momentos finais. O nosso cérebro trabalha dessa forma. Então os primeiros momentos ali com o cliente vai ser o que vai marcar. Então por isso que você tem que fazer uma apresentação poderosa ali, para marcar ele mesmo, para ganhar o coração dele, e o final você tem que realmente fechar com chave de ouro. Isso é fundamental. Por isso também, no momento que você estiver ali se apresentando, essa é outra dica, que você deve sondar o ambiente. Então, chegou ali na hora da reunião, eu sei que dá uma travada, ninguém se conhece, fica aquele clima. Então tenta quebrar o gelo, oferece um café ou paga um bolo para o cliente, sei lá. Começa a conversar, pergunta para ele com que eles trabalham, ou quando eles começaram a planejar o casamento. Tenta criar links ali, como que eles te acharam, sabe? Isso funciona muito bem. E aí você consegue sondar se o cliente é tímido, se o cliente é extrovertido, se o cliente é o tipo de pessoa que o cliente é. E fica muito mais fácil de você vender seu trabalho de acordo com a postura que o cliente vai tendo durante a conversa, né? Se você tem que tomar iniciativa, ou se ele é uma pessoa que consegue ter conversa mais fácil. Então tudo isso você vai sondando para ver o que funciona melhor. Não tem como você utilizar a mesma técnica com todos. Tem pessoas que são mais tímidas, que elas não têm o hábito de ficar se comunicando toda hora, né? Nós fotógrafos geralmente temos um pouco mais facilidade, fotógrafos que trabalham com pessoas, mas o cliente nem sempre tem esses hábitos. Então você tem que puxar às vezes conversa, e nem sempre é fácil, porque cada tipo de pessoa é um tipo de pessoa, as pessoas não são iguais. Então você vai ter que construir ali, né? Como eu falei, você se planeja para aquilo, mas na hora você tem que dançar conforme a música. E essa é para lacrar, gente. Como eu falei, você precisa encantar com o seu trabalho. E encantando, você vai ter que praticar a venda. Não tem como a gente ser fotógrafo sem vender. E essa parte geralmente muitas pessoas têm dificuldade, que é a hora da parte financeira, da parte em que o cliente vai ter que desembolsar para te contratar. E eu sempre penso assim, se o cliente se esforçou para vir até mim, se ele marcou essa reunião, sabe? Ele está super interessado. Eu acho que a partir do primeiro momento que ele clicou lá, né, no teu telefone, que ele digitou o teu telefone, que ele mandou um oi no WhatsApp, ele já se mostrou super interessado para contratar suas fotos. Então ele quer muito que você fotografe o casamento, o ensaio dele. A questão é que ele precisa ser conduzido para o momento da venda. Então a venda é um momento muito importante que vocês não precisam ter medo. Se você conseguiu mostrar todos os seus valores, todo o seu diferencial, você conseguiu realmente levar o cliente a entender o porquê que você fotografa, você vai conseguir se destacar, e ele vai ver como o seu trabalho é importante, como você realmente faz uma fotografia diferenciada. E aí na hora de discutir o preço, isso vai ser a última coisa, porque ele está muito interessado em comprar de você, e qualquer coisa que você colocar ali, ele vai comprar, porque ele sabe que você está oferecendo
oferecendo o melhor para ele. Então por isso é muito importante essa questão da venda. Não tenha medo de vender. Muitas vezes eu tinha medo de vender. Eu pensava, será que o cliente vai querer comprar? Será que ele vai gostar do pacote que eu estou oferecendo? Então não fica medindo o bolso do seu cliente, porque cada cliente vai pagar um tipo de valor, né, de acordo com o tipo de serviço que você vai oferecer. E existem bolsos para todos os tipos de serviço. E às vezes a gente fica limitando o que a gente vai vender ou como que a gente vai vender. Eu sempre tenho pacote para todo tipo de cliente e eu não tenho medo de vender. Se for necessário, eu vou vender pacote A ou pacote B ou pacote C, e isso vai depender muito da conversa que eu vou tendo com o meu cliente. Mas na hora de vender, é a hora de vender, é a hora que eu sempre falo, é a hora da sua recompensa, é a recompensa por tudo que você estudou, por tudo que você realmente tem buscado se aperfeiçoar, por tudo que você investiu no seu trabalho. Então não tenha medo de cobrar do seu cliente. Suas reuniões nunca mais serão as mesmas. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, você vai se destacar no mercado de fotografia e vai deslanchar a sua carreira. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, deixa o seu comentário. Se você quiser conteúdos diferenciados, coloca aqui ideias que a gente vai estar trazendo isso para vocês, e não esquece de compartilhar. Beleza, galera? Sucesso para vocês. Valeu, hein?